Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com muito prazer, com muita alegria que através desse vídeo eu quero compartilhar a leitura do capítulo 3 do livro de Números, isso mesmo. A leitura do capítulo 3 do livro de Números. Esse capítulo ele tem 51 versículos, então eu estarei gravando um segundo vídeo tecendo algumas explicações sobre esse capítulo. Mas antes quero lhe fazer aquele convite onde eu e você podemos proclamar o Evangelho. Esse é um dos desejos que Deus colocou em meu coração, de fazer a leitura audivelmente, para que possa alcançar muitas e muitas vidas. Então eu e você podemos fazer isso juntos como? Basta você se inscrever no meu canal, dá um like aí, não esquece de acionar o sininho. Todas as vezes que tiver um vídeo novo, você será acionado. Então vamos juntos fazer isso? Vamos juntos proclamar o Evangelho? Vamos de leitura bíblica? A palavra de Deus diz assim, ó. Esta é a história da descendência de Arão e Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho Abiú, Eleazar e Etamar. São estes os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdote e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinha filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus, quando feri todos os primogênitos no Egito. Separei para mim mesmo todo primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos, serão meus, eu sou o Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e seus clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libine e Simeei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Arão, Izar, Hebron e Uziel. São estes os nomes dos clãs meraritas: Mali e Musi. Foram estes os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertencia aos clãs dos libinitas e dos simeitas. Eram esses os clãs gersonitas.
O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasabe, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar das rodas e de tudo que estava relacionado com este serviço. A Coate pertencia aos clãs dos Anramitas, dos Izaritas, dos Ebulonitas e dos Uzilitas. Eram estes os clãs dos Coatitas. O número de todos os do sexo masculinos de 1 mês de idade para cima foi 8.700. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinha a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam na cortina e de tudo o que estava relacionado a este serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertencia aos clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram estes os clãs Meraritas. O número de todos que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado a este tipo de serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total dos levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculinos, de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedica a mim os levitas, dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor.
E Moisés contou todos os primeiros filhos de Israel, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi de 22.273. Disse também o Senhor Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros para o resgate dos primeiros 270 filhos dos israelitas, que excedem o número de levitas, recolha 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregarão aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excedem o número dos levitas, daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Amém? Bênção de Deus, leitura do capítulo 3 de Levítico. Estarei gravando um próximo vídeo, onde estarei tecendo alguns comentários sobre esse capítulo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela.